dia, bom dia. Vamos preparar o nosso ambiente com... Espera aí que o cantor foi embora, pessoal, calma. Vamos aguardá-lo. Agora sim, né? Vamos preparar o nosso ambiente com a música que o senhor José preparou para a gente. Convidei Jesus para jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender, era um mendigo que estava faminto, me pedindo alguma coisa para comer. Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango, dei para o mendigo para ele comer. Ele foi embora, dizendo obrigado. Que em sua mesa nunca falte o pão, é feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ele me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso, disse meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu falasse. Olhou em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome, me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, viu, São José, por preparar o nosso ambiente. Muito bem, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo, onde nós temos aqui, nosso lema é educar-se para educar. Então, nós acreditamos que somente se educando, a gente pode ajudar e encaminhar todos aqueles que chegam até nós, como filhos, como sobrinhos, netos, enfim. Todas as crianças, né? Os espíritos que estão reencarnando e que chegam até nós sob nossa responsabilidade. A gente pede a gentileza de desligarem os celulares para que a gente possa ter uma boa experiência, né? Enquanto escutamos a palestra. A nossa palestra ela acontece junto com o departamento de entrevistas,
Então, se alguém tiver o cartãozinho, quiser renovar, precisa fazer entrevista, a Andréia estará passando aqui no meio do salão com uma prancheta, anota o nome e na medida que a palestra for acontecendo, ela vai chamando para fazer a entrevista. E a nossa tarefa acontece também junto com o Departamento de Infância e Juventude, que é o DIGI. Então, as nossas crianças estão lá em cima na evangelização. A gente gostaria de dizer, né, a todos aqueles que chegam aqui pela primeira vez e trazem as suas crianças, às vezes ficam receosos, né, de deixar que as crianças subam, vão ficar lá sozinhos, e se descer a escada, subam com elas. Conheçam a tarefa. Vocês vão ver que lá em cima é super tranquilo. As crianças estão divididas em idade, né? Por idades, né? Por tamanhos. Não vão ficar tudo misturada. Os jovens estão tomando conta deles, né? E estão, enquanto isso, fazendo a evangelização. Assim como nós estamos aqui, escutando sobre Jesus. Tá? Então, depois que acabar a palestra, nós seremos encaminhados para assistência espiritual, voltaremos para o salão e após todos os que estão aqui tomarem assistência, as crianças descem, os jovens fazem, né, tomam assistência e nos encontram aqui no salão. Então fiquem tranquilos que eles estão sendo bem cuidados lá, tá bom? Então, meus amigos, nesse instante gostaríamos de, na medida do possível, convidar a todos que fechem seus olhos e imaginem a presença amorosa de Jesus, envolvendo a cada um de nós. Ele que está nos preparando desde o momento que abrimos os nossos olhos e nos trouxe para cá, para que possamos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Ah, Jesus querido, fique conosco. Nos ajude a abrir as nossas mentes e o nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje temos a alegria de receber nosso querido Ricardo Arrasi, ele que é nosso tarefeiro da casa, de bastante tarefas, né? A gente não pode ficar aqui colocando um currículo do moço, porque senão a gente vai ficar mais tempo falando dele do que ele falando da palestra. E ele falará por nós hoje com o tema Pacifiquemos Nossos Lares. O enfoque é bons ninhos, bons passarinhos. Então, que a gente possa recebê-lo com muito carinho, que ele tem bastante coisa para nos oferecer. Bom dia, queridos irmãos. Que a doce paz de Jesus possa envolver a todos nessa manhã de sábado. Manhã de sábado maravilhosa, diga-se de passagem, né? E eu queria, pessoal, a gente começar a nossa reflexão com uma pergunta que muitas vezes nós pensamos muito, não é? Qual é a importância da paz em nossos lares? A paz. Queridos, nós estamos falando do lar, não é? Nós não estamos falando numa casa com tijolos, argamassa, móveis. Nós estamos falando muito mais do que isso. Nós estamos falando daqueles ambientes de acolhimento, de renúncia, de paz, de amor. Nós estamos falando naquele núcleo de regeneração, onde muitas vezes nós somos acometidos por felicidade e muitas vezes somos acometidos por dores. Nós estamos falando da paz no núcleo familiar.
E mais do que isso, quando a gente traz este tema, nós estamos falando daquilo que é mais sublime, que é o amor. Então hoje, queridos, o nosso tema é sobre amar. Amar incondicionalmente. Amar daquela forma onde a gente é inesgotável aquilo que a gente pode oferecer para os outros, não é? Só que para isso, a doutrina espírita, como nós a estudamos, e é sempre bom a gente estudar e refletir sobre aquilo que os livros nos trazem, nós sabemos que nós estamos num período em que o mundo passa por uma transição. E qual é essa transição? Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações e caminhando para um mundo de regeneração. O que isso significa, gente? O que a doutrina nos diz sobre esta fase de transição? Provas. Nós ainda, como espíritos imortais, somos acometidos por várias provas, várias reparações, não é? Muitas vezes o núcleo familiar nos é colocado para que nós corrijamos coisas do passado e do presente. Mas de uma coisa podemos afirmar: a responsabilidade sempre é nossa. A doutrina espírita nos diz isso. Não culpe o outro, não responsabilize o outro. Responsabilize-se a si próprio. Porque a nossa consciência é que nos fala. Deus já colocou uma inteligência em todos nós para que a gente possa realmente, né, saber o que é certo e o que é errado. Talvez a gente não consiga saber um pouco os caminhos, mas a gente tem uma boa noção. E baseado neste mundo que ainda nós enfrentamos, de provas e expiações, de desafios, não é? Caminhando para esse mundo de regeneração, é claro que um período de transformação, muitas vezes, ele é um pouco turbulento. Isso é normal, não é? É claro que não é normal, muitas vezes, algumas notícias que a gente vê. Mas nós sabemos que nós estamos atravessando um período que nós chamamos de Era dos Excessos. O que isso significa, gente? Muitas vezes, em nosso comportamento, nós estamos nos excedendo em algumas coisas, não é? Estamos, talvez, nos excedendo na alimentação, excedendo em alguns comportamentos, excedendo no uso da tecnologia, talvez dormindo mal, dormindo de menos, enfim. Nós estamos atravessando uma fase de turbulência, uma era que nós chamamos de excessos. Mas não é só isso, né? Se a gente for ver aí algumas pesquisas, principalmente relacionadas à família, é importante a gente trazer alguns dados para o estudo, porque isso faz a gente refletir justamente em nosso comportamento. Por exemplo, nós sabemos que os índices de violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, não são índices dos mais baixos, principalmente no nosso país. A gente está falando em dados estatísticos só para a gente ter uma ideia de que a cada 10 mulheres, 3 já sofreram algum tipo de violência. E quando a gente fala em violência, a gente não está falando só na violência física, né? A violência verbal, a violência psicológica, a gente tem vários tipos de violência. E quando a gente faz uma pesquisa com essas mulheres para saber a sensação que elas têm, 74% delas acreditam que a violência vem aumentando. E vem aumentando de forma preocupante. Quando nós olhamos para as crianças, gente, principalmente, os dados são mais assustadores. Olhem só, no Brasil, a cada hora, existe um registro de violência de crianças de 0 a 6 anos no número de 28. 28 violências registradas por hora contra crianças de 0 a 6 anos. E assustem.
80% a cada 10, 8, as violências são acometidas por parentes muito próximos. Não são próximos, muito próximos. Ou seja, pai, mãe, irmão, o tio que mora. Esse é o nosso cenário. E nós não devemos deixar de ficar indignados com ele. A gente não pode aceitar. Então, trazer números, trazer reflexões, serve também para o nosso alerta. Nós sabemos que tem muitas famílias onde os pais são sucedidos lá fora, bem-sucedidos, mas dentro de casa não são. Muitas dificuldades. Nós sabemos que muitas crianças reclamam justamente porque não têm a atenção dos seus pais. E hoje o nosso número em depressão de crianças que nós não ouvíamos falar, essa informação não existia, a gente está falando de 8% das crianças já fizeram algum tipo de tratamento de depressão. Então, olha só, gente, são números preocupantes. Porém, vamos lá. O que Deus espera da gente? O que Deus quer que nós façamos? A doutrina espírita ela é esclarecedora. Está lá que nós fazemos parte da construção da família universal. O que é a família universal? Isso é determinismo, tá, gente? Isso vai acontecer fatalmente porque nós somos espíritos em evolução. Não é? Quando nós falamos dessa família universal, um dia nós seremos todos fraternos, caridosos, indulgentes. Nós não escaparemos disso, graças a Deus. Porque Deus, Ele está colocando nós neste mundo, nessas provas, justamente para que nós aprendamos e nós evoluímos. Correto? Então, olha só, gente. Se Deus quer que nós façamos parte dessa família universal, onde Ele quer que nós possamos agir agora, nesse momento? Ele quer que nós semeemos a paz. Precisamos semear a paz. De que forma? Dentro dos nossos núcleos familiares. Porque como estamos preparando a nossa família para esta família universal? Então, olha só, semear a paz, mas não é só semear a paz de que forma? Acho que isso é o mais importante. Dentro dos seios familiares, semear a paz através do exemplo. Isso é o mais importante. Quando a gente fala do Confúcio, né, que é um sábio chinês, e que Jesus também foi falado em várias parábolas, que as palavras, elas esclarecem, mas os exemplos, eles arrastam, não é? Então vamos imaginar o seguinte, se nós somos responsáveis pelo nosso seio familiar, porque Deus nos deu este presente, que é podermos evoluir através da educação para os filhos, a partir do exemplo, que tal semearmos estes exemplos dentro dos nossos seios familiares? Que tal nós estarmos mais atentos às nossas condutas diárias, não é? Então, por exemplo, quando a gente mostra para aqueles nossos filhos que muitas vezes eu tenho que me calar quando eu ouço alguém falando mal do outro. Uma coisa é dizer, outra coisa é exemplificar. Quando eu consigo exemplificar para eles que eu posso, muitas vezes, ajudar o próximo, independente de quem seja. Quando eu posso exemplificar para esse meu filho, quando ele vê uma situação ruim, uma notícia ruim, ele, puxa vida, fazer uma prece, não é? Então, olha só, gente, nós temos muitas condutas e muitas formas de fazer parte desse projeto da família universal, dando esses exemplos de conduta. Concordam?
E mais do que isso, gente, é claro, não é? Que toda família ela é acometida por crises. Nem sempre nós estamos vivendo numa maré tranquila, uma maré duradoura. Às vezes a crise ela chega também nos seios familiares. E o que acontece? Se nós não estamos preparados, a gente desequilibra todo o seio familiar. Então, é muito importante a gente trabalhar o exemplo de que quando a dificuldade vir, eu mostrar para os meus filhos que eu não preciso culpar ninguém pela crise. Que eu posso criar um mecanismo de cooperação, que eu posso criar um mecanismo de ajuda, que eu posso criar um mecanismo de fortalecimento dos vínculos familiares. Esse é o ponto-chave. Por quê? Como nós dissemos, provas e expiações. Momentos felizes, momentos de dificuldade. Por quê, gente? Olhem só. Quando a gente fala de paz, paz não é nós nos imaginarmos na praia, tomando um solzinho, não é? Saindo de férias. A paz que Jesus nos falava era a paz do dever cumprido. Então, como é que eu trago esta paz para o meu seio familiar? A partir daquilo que eu sou capaz de fazer, porque eu tenho, sim, o dever cumprido de ter passado para os meus filhos bons exemplos, não é? E é claro, gente, que Jesus, ele nos deu muitos exemplos sobre isso, não é? Vários exemplos. A conduta dele era um próprio exemplo, eram contidas de várias ações que nos traziam exemplos de vida. Várias. Jesus ele tinha um comportamento principalmente provocativo de fazer com que as pessoas refletissem sobre as próprias perguntas que lhe faziam. Não é? Então ele sempre devolvia. Ele devolvia de que forma? Ele contava uma historinha, ele contava uma parábola, e ele muitas vezes fazia uma pergunta. Então, se a gente pegar algumas histórias que aqui talvez dariam até uma outra palestra, né? Quando a gente fala do filho pródigo, enfim, e outros temas que ele trouxe, a gente poderia falar horas e horas sobre ela. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, que é a pacificação dos lares, não é? Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, quando a gente estuda um pouquinho mais profundamente sobre esse tema, a palavra bem-aventurança não significa feliz. Não é isso que Jesus queria dizer. E nas bem-aventuranças, Jesus era muito mais provocativo do que consolador. A palavra bem-aventurança, quando você vai, né, alguns estudiosos fizeram isso em relação à língua original, o aramaico, significa avante, vamos em frente. Então, vamos em frente, e ele falou várias, né, das bem-aventuranças, mas teve uma delas, que tem a ver com o nosso tema, que são os pacificadores. Bem-aventurados, vamos em frente, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, se a gente prestar atenção nessa frase de Jesus, eles não serão chamados filhos de Deus. Não existe regra para nós sermos chamados filhos de Deus. Nós todos já somos filhos de Deus. Então, o que Jesus está colocando neste momento é o seguinte: querem evoluir espiritualmente? Busquem a paz. Sejam pacificadores. Avante, vão em frente e busquem a pacificação naqueles núcleos que é possível você trabalhar, porque a gente vai sim um dia ter uma família universal pacificada. Então, as bem-aventuranças, ela precisa ser bem interpretada. Ela não é um consolo, ela é um chamamento de Jesus para quê? Para o nosso trabalho, para a nossa reforma íntima. E muito mais importante, gente, quando a gente fala
nos exemplos que nós damos para os filhos, nós temos que mostrar para eles que o mais importante não é eles dominarem o próximo, né? Sabe esse senso de dominador ao próximo? Não. Nós temos que ensinar os nossos filhos a dominarem a si mesmos, dominarem os seus sentimentos, não é? Dominarem a sua vida. Dizer para eles que as dificuldades, sem dúvida, virão. Teremos muitas dificuldades. Mas se eu for ético, se eu for justo, não é? Esse é o caminho. Então, dominar a si próprio. Então, queridos, quando a gente fala de Jesus, em que Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, vamos ao trabalho. Nós já sabemos o que fazer, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus também tinha uma frase que era célebre, que fecha um pouquinho disso que a gente está... e conclui, né? Um pouquinho disso que a gente está falando. Que toda vez que Jesus encontrava alguém, qual era a primeira coisa que ele falava? Vocês sabem? Isso também está na literatura espírita, está na Bíblia. Ele falava assim: dou-vos a paz, que a paz esteja convosco. Então, quando ele entrava nas casas, ou quando ele falava com as pessoas, ele estava justamente desejando a paz. E o que ele queria dizer? Ele não estava desejando tranquilidade. Ele estava desejando trabalho. Vamos arregaçar as mangas, gente, porque eu estou deixando a paz nas lições que eu deixei para vocês. Porque a paz, de novo, não é a tranquilidade, né? Mas que é importante também. Claro que é importante sair de férias, como a gente descansar um pouco. Mas a paz, ela está no nosso dever cumprido. Tá certo? Gente, quando a gente, é claro, né? Com vários exemplos que a gente pode dar no nosso cotidiano, e quando nós falamos lá no começo, ó, independente dos números que a gente tem, né, de violência, em que a gente não pode deixar de se indignar, a gente também não pode parar a nossa vida, porque a gente tem que fazer o nosso papel, é aquilo que nos cabe, aquilo que está dentro das nossas condições, tá certo? Eu queria falar também um pouquinho, aproveitando, da nossa instituição, Instituição Assistencial Meimei, a IAM. Porque lá também, gente, nós fazemos um trabalho de famílias de tarefeiros, que nós temos aqui vários que estão lá na IAM, não é? E trabalhamos justamente a questão social. E a questão social, ela passa pelo fortalecimento dos núcleos familiares. Só para vocês terem uma ideia, a IAM, ela recebe todos os dias 308 crianças, em que esse número agora, para o próximo semestre, será de 380. Olha só, estamos nos estruturando para receber mais crianças, mais famílias, por quê? O trabalho não é só com as crianças de até 14 anos, o trabalho também é com as famílias. Então, uma das oficinas que nós trabalhamos ali de uma forma muito importante e interessante é justamente a cultura da paz. Por quê? Nós sabemos que sem a paz, sem o diálogo fraterno, muitas vezes, não se chega a lugar nenhum. Porque, ao contrário, se nós não falássemos sobre a cultura da paz, nós poderíamos deixar com que a tolerância tomasse conta. E aí a gente fala também com as famílias. É importante a cultura da paz dentro de casa. É importante que você mostre os seus filhos através do exemplo. E se você tiver alguma dificuldade, por favor, aqui somos um braço social que vai lhe estender a mão e vai lhe ajudar. Esse é o ponto principal. Então, gente, a IAM, convido a todos a conhecerem, né? É uma instituição social que tem um olhar para a família.
que tem um objetivo de promover a integração dessas famílias dentro de uma cultura também religiosa, também da cultura da paz. Porque se a gente olhar dentro da nossa doutrina espírita, onde ela é extremamente consoladora, ela é consoladora porque ela diz assim: errou, corrige, siga em frente. Ela não é consoladora porque ela aumenta a sua visão e responsabiliza outras pessoas. Não, ela olha para você, reconheça os seus erros, faça uma análise, domine os seus sentimentos e siga em frente. A pergunta 775 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, é muito interessante para tudo isso que a gente vem falando. Ele faz uma pergunta muito direta. E se nós relaxarmos as condutas familiares, o que vai acontecer? A resposta dos espíritos é muito simples. Um recrudescimento do egoísmo. Então, olha só, se Deus quer que nós sejamos uma família universal, nos confiou um presente que são os filhos, mas os filhos são de Deus, está para nós naquele momento, para que a gente participe desse grande projeto do Pai. Só que se a gente relaxar, se a gente deixar de fazer aquilo que é importante, se a gente deixar de dar os exemplos necessários, o egoísmo tomará conta do nosso mundo. Então, gente, o que nós sabemos é: não relaxemos, vamos em frente, tá? Pessoal, só para a gente também falar um pouquinho dessa conduta espiritual, e é claro, coletiva principalmente, né? A gente sabe, sem dúvida, que tudo que acontece de intolerância, tudo que acontece de desvio de conduta, muito provavelmente ela tem uma causa primária, que são problemas dentro dos seios familiares. E olha só, quando a gente fala de paz, como nós falamos, né? Nós temos uma simbologia, tem uma historinha que fala de paz, que é a seguinte: um determinado rei, né? Ele resolve fazer uma pintura daquilo que ele acreditava o que era paz verdadeira. Então ele faz um concurso sobre isso, né? Ele vai lá e chama todos ali do reino, chama eles e fala assim: olha, eu queria que vocês fizessem uma pintura e colocassem aqui no quadro aquilo que para vocês acreditam que é a paz perfeita. E é claro, né? Esse concurso vai, vários quadros são pintados, o rei começa a olhar para um, começa a olhar para outro, e ao final ele seleciona 2 quadros. E aí ele chama uma equipe de jurados e fala assim: olha, a gente tem que decidir qual desses quadros representa aqui em nosso reino a paz perfeita. O primeiro quadro, a turma olhava e falava assim: olha, tinha lá a montanha, tinha lá o rio, tinha o sol, era aquela verdadeira imagem da tranquilidade. Aí muitos falaram assim: olha, interessante esse primeiro quadro aqui, né? Parece que ele nos dá aqui uma sensação de paz, não é? Aí, o segundo quadro, o segundo finalista, era a imagem também da natureza. Só que a natureza raivosa, trovões, nuvens, montanhas, enfim, né? Era uma natureza muito diferente, apesar da imagem, muito diferente do primeiro quadro. E aí, é claro, quando todos olham e falam assim: poxa vida, aqui a gente tem uma decisão que vai ser unânime, né? O primeiro quadro já ganhou. Eis que um garoto vira para o rei e fala assim: você observou que lá no fundo desse quadro do segundo tem um ninho de passarinhos com os seus filhotinhos? E que, independente do que está acontecendo, a mãe está lá fazendo o seu papel, o seu dever,
com os passarinhos? Na hora que o rei olha e fala assim, puxa vida. Então, independente do que está acontecendo, naquele cenário nebuloso, a paz reina dentro daquele ninho. Então, o rei, ele não escolhe o primeiro, ele escolhe o segundo quadro. Isso aqui me representa a paz perfeita. Porque apesar das tribulações do cotidiano, apesar das dificuldades, a gente sabe que precisa fazer a nossa parte. Só que tem um detalhe, gente. Quem era aquele passarinho? Qual é o maior símbolo da paz que nós temos? Qual é o pássaro que é? A pomba, não é? A pomba branca é o símbolo da paz. Vou contar só algumas coisas para a gente se situar um pouquinho sobre a pomba branca. A pomba branca ela é o símbolo da paz por diversas religiões, diversas etnias e diversos povos. Não é só a característica da paz para o cristão, é para o judeu também. É a paz dentro da mitologia, tanto grega quanto romana. Mas muito mais pela atitude da pomba. Porque assim, para o cristão, o que é a pomba? É o símbolo do espírito, não é? Para o judeu, quando a arca de Noé, não é, passa por toda aquela dificuldade, ele lança a pomba e a pomba vem com um ramo de oliveira nos lábios. Então ele traz a paz para Noé. Então a pomba também é o símbolo da paz para o judaísmo. Mas a pomba também é o símbolo de amor incondicional para a mitologia, tanto grega quanto romana, porque é o símbolo da mulher, é o símbolo da mãe. E por quê? Vocês sabem por quê? O que a pomba faz aos seus filhotes no ninho? Os filhotes de pomba muitas vezes não têm como se alimentar quando eles nascem. Então ela a pomba mãe deixa de comer coisas sólidas para que ela produza um leite para os seus filhotes de forma que eles possam se alimentar. Então ela se sacrifica para os seus filhos. Então, gente, a pomba também é o símbolo do amor incondicional, do amor aos filhos, que vem colaborar com tudo isso que a gente vem falando desde o início, né? Que é o papel dos pais, que é o papel da mãe, do pai, dentro desse amor condicional, de muitas vezes sacrificar o seu dia a dia para poder se dedicar aos filhos, mostrando toda uma forma de conduta através dos exemplos, não é? Então o que acontece, gente? Quem era aquele ninho de passarinho em que o rei colocou como quadro que representava a paz eterna? Era um ninho de pombas. Então, independente das tribulações, independente dos noticiários que a gente ouve, a gente sabe que tem muito mais gente que faz o bem, né? Mas às vezes o mal dá um pouquinho de ibope e tal. Mas a gente tem que ter a consciência, sim, que pelo momento que a gente vive de provas e expiações, muitos desafios ainda são colocados, não é? E queridos, assim, para amanhã de hoje, é importante que nós sabermos que, independente de como vem sendo a nossa conduta dentro dos lares, dentro das nossas famílias, o que a doutrina nos diz é o seguinte: filhos amados, somos todos nós. Erros, equívocos, todos nós cometemos. Mas como a nossa doutrina é consoladora, ela diz: avante, pacifiquem, representem Deus, porque vocês todos são filhos. Tem uma mensagem aí vocês me permitem fazer uma leitura aqui no final, que é do Bezerra de Menezes. Olha só o que ele nos fala sobre a paz dos lares. Evangelizemos nossos lares, meus filhos.
doando à nossa família a bênção de hospedarmos Cristo em nossas casas. O lar é um santuário de amor, onde espíritos mais nobres costumam auxiliar mais e mais. Queridos, quando nós não sabemos por onde começar, comecem por trazer Cristo dentro dos seus lares. Não se encontrem com Cristo só nos templos religiosos ou na hora da angústia. Traga Cristo para fazer parte da nossa rotina, nos nossos desafios, nas nossas vitórias, em tudo aquilo que a gente faz, não é? E que a paz esteja nos vossos lares. Gandhi, ele dizia o seguinte, perguntaram para ele, qual é o caminho da paz? Ele disse assim, a paz é o caminho. Queridos, muito obrigado e muita paz a todos. Nossa, quantos ensinamentos. A gente só tem muito que agradecer ao Ricardo, que trouxe tanta coisa para a gente, tanta coisa importante para a nossa reflexão. E eu tenho certeza que nós continuaremos durante toda a semana, pensando em cada palavrinha que o Ricardo trouxe para a gente hoje. Obrigado, viu? E agora, meus queridos, pensando em tudo que foi dito hoje, nesta manhã. Vamos novamente nos ligar a Jesus e pedir a Ele que nos acolha em seus braços, que nós possamos sentir o seu amor, a sua proteção em todos os dias de nossa vida. Que Ele possa nos intuir e nos ajudar a pacificar, a levar os seus ensinamentos por onde a gente passar, por onde a gente andar. Que nossas palavras possam ser sempre palavras de amor, palavras de paz, onde os exemplos de Jesus estarão sempre presentes em nossa vida. Que Ele nos ajude a ter um lar amoroso, pacífico. Que Ele permita que possamos levar todo esse sentimento de amor e paz que estamos sentindo neste instante, levar para todos aqueles que convivem conosco, primeiramente em nosso lar e depois todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que possamos fazer a diferença por onde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus possa nos envolver a todos os instantes e trazer-nos de volta, mais uma vez, para esta casa que nos acolhe, melhores do que nós chegamos aqui hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós temos só mais alguns recadinhos. Já que o Ricardo falou da nossa querida Ian, nos faz está aqui na nossa pasta, que nós possamos falar também da Ian. Então, a Ian, ela é uma instituição assistencial, está localizada na Pauliceia, na rua Francisco Alves, número 275. E como disse o Ricardo, ela acolhe este ano, mais de 380 crianças, é a nossa meta, e todas as suas famílias. Lá nós trabalhamos com as crianças no contraturno. Então, as crianças vão para a escola de manhã ou à tarde,
né? Mas, primeiramente, vão para a escola de manhã. Nós buscamos a escola, então o transporte é feito pela própria IAN. Nós buscamos essas crianças na escola, trazemos eles para a instituição, eles almoçam e ficam a parte da tarde lá, fazendo oficinas. A mesma coisa com as crianças que estudam à tarde. Então, pela manhã elas chegam na IAN, tomam café, fazem as oficinas, almoçam. Nós, com o mesmo transporte, levamos elas para as escolas e lá elas ficam para ter a educação formal. Então, é um trabalho imenso, é um trabalho incessante, que não para. Nós trabalhamos somente com doações, nós nos sustentamos somente com doações, nós não temos a ajuda da pública, né, governamental. Então, tudo que nós fazemos com as doações das pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas parceiras e de cada um de vocês que trazem as coisinhas ali para que a gente possa reciclar, melhorar e revender em nosso bazar de usados. Temos várias ações lá dentro para que possam ser feitas, ajudar, né, com que a IAN possa fazer esse trabalho. Inclusive o trabalho voluntário. Nós temos aproximadamente 300 voluntários lá, que trabalham em várias situações. Inclusive ali na nossa quadro de avisos ali, nós temos várias vagas. Então, quem quiser se candidatar, é só ir até lá e olhar. Inclusive, o Itar está falando aqui, nós temos um programa que nós chamamos de Nota Fiscal Paulista, onde, através do doador efetivo, onde você vincula o seu CNPJ, o seu CPF com o CNPJ da instituição, você faz a doação de tudo aquilo que você comprar diretamente para a instituição. Nessa situação, às vezes um cafezinho que nós tomamos de R$10, né? Porque 5 hoje em dia a gente não consegue mais tomar café na rua. Mas de R$10. Uma notinha de R$10 pode gerar até R$300 para a instituição, sem a gente colocar a mão no bolso. Então, procurem saber o trabalho assistencial que nós fazemos. Tudo isso é gerado, né? Funciona com a ajuda de vocês. A gente gostaria de agradecer muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar a gente aqui. A gente esclarece algumas dúvidas. E se vocês tiverem dúvidas sobre a palestra de hoje, é só procurar o nosso Ricardo, que ele vai ficar aqui por mais um tempinho. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa semana.